Continuando o nosso estudo do Evangelho, nós já vimos no primeiro capítulo Moisés, que é o Primeiro Testamento, a primeira revelação, o Antigo Testamento, a primeira revelação, Jesus Cristo, o Novo Testamento, a segunda revelação, e agora nós vamos ver o Espiritismo, que é a terceira revelação. Antes disso, vamos fazer a prece de abertura, e aí vamos passar para o estudo do Evangelho. Irmão Jesus, estamos mais uma vez reunidos em teu nome, para os nossos estudos semanais do Evangelho, com o intuito de aprimorar os nossos conhecimentos nessa jornada de evolução em caminho do mundo espiritual. Agradecendo aos espíritos do plano, os amigos do plano espiritual que aqui comparecem, aos nossos mentores, aos espíritos de luz, e vamos iniciar com a oração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos lá. O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantes atuantes na natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e por essa razão rejeitados. Para o domínio do fantástico e do maravilhoso, essas as relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse ficaram inelegíveis, ininteligíveis, ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todas as partes da terra e por inumerável multidão de intermediários. Trata-se, de qualquer maneira, de um coletivo compreendendo todo o conjunto de seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes para fazer conhecer esse mundo e a sorte que neles espera. Da mesma maneira, disse o Cristo, eu não venho destruir a lei, mas venho dar-lhe cumprimento. Também diz o Espiritismo, eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina contrário aos ensinamentos do Cristo, mas o desenvolve. Completa e explica em termos claros para todos o que foi dito sobre a forma alegórica. Ele vem cumprir, na época predita, o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, a obra do Cristo que preside assim como preside ao que igualmente anunciou a regeneração que se opera e se prepara no reino de Deus sobre a terra. Bom, então o que ele diz aqui é que o Espiritismo veio pegar tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, codificar e trazer as mensagens do povo espiritual num pluralismo de ideias e não ideia de um homem só, como Moisés ou Jesus. Um monte de gente falou a mesma coisa de como funciona a lei e como elas são interpretadas no mundo espiritual. E aí a gente vem da relação, da aliança da ciência com a religião. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e estas leis, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas. Porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo uma e de outra parte. Disso resulta o conflito que originou a incredulidade e a intolerância.
Então, aqui ele está se referindo à soberba, tanto da ciência como da religião. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes do ensino deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Então, a religião, não mais desmedida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão, e não se lhe poderá opor à lógica irreversível dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até agora, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era necessária alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que ligasse. Desculpa, um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatada pela experiência dessas relações uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisto, como em tudo, aos que ficam retardados, até que sejam arrastados pelo movimento geral, que os esmagará, se quiserem resistir em vez de se entregarem. É toda uma revolução moral que se realiza nesse momento sob a ação dos espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao momento de eclosão em Maracá. Uma nova era, e marcará, desculpa, uma nova era da humanidade. São fáceis de prever as suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, contra o que ninguém poderá opor-se, porque elas estão nos desígnios de Deus e são resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então, vamos lá. Tanto a ciência como a religião foi dado a quem administrar? Ao homem. O homem é vaidoso. O homem é mesquinho. O homem tem é prepotente, egocêntrico, né? Então, não dá para o homem admitir que são coisas que se conjuminam, que tem que andar junto. Uma tem que ser pior que a outra. E aonde que começou essa divergência entre religião e ciência? Para a religião, a Terra era plana e todos os astros do sistema solar giravam em torno da Terra. Isso foi o que disse Deus para não sei quem, que estipulou essa lei e que virou uma lei divina. Pitágoras, no século V a.C., ele sugeriu que a Terra era redonda, que a Terra não era plana. E Pitágoras foi morto por soldados, não se sabe se do rei ou da igreja, se bem que naquela época tudo era uma coisa só. Aristóteles, seguindo os princípios de Pitágoras, ele afirmou que a Terra era redonda num livro chamado Decaelo, que é Sobre o Céu, em 350 a.C. Aristóteles foi acusado de impiedade. Impiedade é se opor à lei ou à palavra de Deus. Aristóteles, vendo que o seu destino seria o de Sócrates, lembram de Sócrates? Sócrates foi condenado a morrer por envenenamento, acusado de perverter, corromper a juventude ateniana e criar falsos deuses. Tudo porque Sócrates baseava os seus ensinamentos no conhece-te a ti mesmo. O que Sócrates propunha há 350 anos antes de Cristo era: esquece Deus, esquece imposição, esquece dogma. Você faz
seu caminho. Envenenaram o cara. E ele foi condenado por corromper a juventude ateniana e criar falsos deuses. Por aí vocês calculam quem condenou Sócrates, né? Então, Aristóteles, vendo que o seu destino se dirigia para o mesmo de Sócrates, ele fugiu para uma ilha chamada Eubeia, ou Eubeia, não sei a pronúncia correta. E lá ele morreu por problemas estomacais. Muito bom. Então, ficou-se convencionado que a Terra era redonda, mas custou a vida de vários cientistas ou pensadores naquela época, porque a religião era intransigente e maleável. É assim que é, ponto, acabou. Copérnico, aí já mais perto da nossa data aqui, né? 1512. Ele sugeriu que a Terra não era plana, que não era todos os astros giravam em torno da Terra, mas que todos os astros giravam em torno do Sol. E o Sol era o ponto central do nosso sistema solar. Né? Dizem que Copérnico morreu de AVC. Eu digo dizem, porque um cientista famoso, Giordano Bruno, seguiu esses ensinamentos de Copérnico, essa primeira tese de Copérnico, provou que todos os astros giravam em torno do Sol. Mas a tese de Copérnico foi denunciada pela Santa Inquisição, que execrou a tese de Copérnico. Como Giordano Bruno defendia essa tese, ele foi queimado em 1600. Então, a religião, que devia se associar à ciência, impunha à ciência a ideia religiosa. E a ciência não podia fazer nada. Daí, então, veja, estou falando antes de Cristo. Copérnico foi depois de Cristo, mas a treta vem antes de Cristo. Essas duas instituições, religião e ciência, não iam nunca conviver juntas. Uma não podia se manifestar, porque a outra mandava matar. E aqui a gente tem que entender a religião como uma instituição de normas, leis, dogmas que são impostos a todos os seguidores dessa religião e da religião que é a minha fé naquilo que eu acredito. Então, a união da religião com a ciência, ela é possível na minha fé. Ela não é possível na religião de instituições que criam dogmas, ritos, rituais. Aí não dá. O que o homem não entendeu é que, para o ser ter o tratamento trino, corpo, mente, espírito, é só aceitar que a religião explica o como e a religião o porquê. A espiritualidade explica o porquê. A religião me diz como eu fico doente, de que forma eu fico doente. A religião me diz o porquê, a causa da minha doença. Muito fácil unir essas duas coisas com um pouco de humildade. Mas, como tudo foi atribuído à administração do homem, que é imperfeito, egocêntrico e vaidoso, é muito difícil a junção dessas duas ciências, podemos dizer assim. Hoje a ciência já começa a ser um pouco mais maleável, a aceitar um princípio criador, né? Uma fonte criadora. Mas vai muito tempo ainda, vai muito.
muito além ainda de onde nós estamos. Até porque a religião continua não aceitando os princípios científicos. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse ponto do Evangelho? No caso, vocês estão me ouvindo? Boa Sim. noite. No caso, então, da religião e da ciência, a religião, ela traça um caminho pelo qual, vamos supor assim, nós temos que seguir. E quando a gente olha para a ciência, para a espiritualidade, é como se abrisse um leque de possibilidades em que eu posso escolher o que eu quero seguir. Seria isso? Tipo, não me determina, né? Então, a ciência te dá a oportunidade de pensar aquilo que você quer. A religião não dá. A religião não permite que você seja você. A religião não permite que você formate ideias. Ela quer que você viva num ciclo vicioso de imposições da própria igreja ou religião. Porque se você sai desse ciclo, você vai seguir a teoria de Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Isso não é interessante pela religião. Porque se você conhecer a si mesma, eles perdem o controle sobre você. A ciência é atributo de explicação do homem. A religião é atributo de explicação do espírito. A ciência trata o bicho. A religião deveria tratar o espírito, mas nem isso ela faz. Então a gente tem que buscar a nossa religião, a fé naquilo que eu creio e as bases religiosas daquilo que eu acredito e que eu vou construir. E eu não estou dizendo eu, não, é cada um. Cada um tem que fazer o seu alicerce, sua fundação, subir a sua edificação e construir ali a sua igreja. Entendeu? Fernando, estamos longe de Sócrates, mas estamos perto na mesma. Por quê? Porque mudou algumas coisas, sim, mas não mudou muita coisa. Por exemplo, na minha vila em Portugal, o padre conhece-nos, ou melhor, conhecia-nos. E quando a gente não ia à missa todos os domingos, ou até mesmo ao sábado, ele sabia que a gente não ia. E por que não mudou de Sócrates para cá? Porque nós estamos na mesma, como há um rebanho atrás do pastor, não é? E não mudou. Respondeu. Porque nós não conseguimos sair do domínio da religião. Exatamente. A gente não sai da caverna de Platão. A gente vive daquilo que contam para a gente, não do que a gente viu. A gente acredita naquilo que eles querem que a gente acredite e transforma em verdade. Não no que a gente acredita. Eu não. Eu acredito naquilo que eu vi, que eu estudei, que eu confirmei. Eu faço a minha verdade. O que me falam aqui ou acolá é bem filtrado, bem selecionado, e pode ser o Papa, pode ser Jesus. Se ele falar, ó, cara, caminho, eu vou, peraí, hoje em dia eu vou ter que ponderar. Se o que você me fala faz sentido para isso que eu tenho aqui dentro, para esse cara que me orienta, eu vou fazer. Mas se não faz sentido para mim, eu não vou fazer. Entendeu? Esse é o grande problema. De lá do século 3 antes de Cristo para agora,
todos estão sob domínio de uma religião. E ninguém consegue sair para pensar fora da casinha. E quando sai, muda tanta coisa que a pessoa entra em desespero. Porque ela começa a ver que tudo, a vida toda que mostraram, ensinaram para ela, é mentira. E ela começa a achar que ela não existe. Ela fala, pô, tudo que eu aprendi era mentira. Era. Tudo que você aprendeu da forma que eles queriam que você aprendesse. Mas não da forma real como é. E quando a gente começa a se aproximar da espiritualidade, a gente começa a ver a forma real de como as coisas são. Mais alguém? Acho que então vou até terminar o primeiro capítulo aqui e dar uma estendidinha aqui na nova era. O encontro que vem a gente já passa para o segundo capítulo. O que vocês acham? Então vamos lá. Segundo capítulo, eu vou nomear quem vai ler. Instruções dos Espíritos. A nova era, um espírito israelita. Mulhouse, 1861. Deus é único. E Moisés, o espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer. Não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento que Deus serviu para fazer a revelação através de Moisés e dos profetas. E as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos os véus que lhes ocultava a divindade. Eu vou reduzir, porque ele fala muito de Moisés aqui, então vou pular aqui, vou puxar só uns capítulos, uns parágrafos que interessam. Falou de Moisés, já falar do Cristo. O Cristo foi iniciador da mais pura moral, a mais sublime. A moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos. Que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo. E criar entre todos os homens uma solidariedade comum, uma moral. Enfim, que deve transformar a terra e fazê-la a morada dos espíritos superiores aos que hoje habitam. É a lei do progresso que a natureza está sujeita e que se cumpre. É o espiritismo e a alavanca do bem que Deus se serve para elevar a humanidade. Fenelon diz: o espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede que tudo que é de ordem divina tem objetivo elevado e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência desenvolvida com sacrifício dos interesses morais vos conduzia unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito dos espíritos das trevas. Vós sabeis, cristãos, o coração e o amor devem marchar unidos à ciência. O reino do Cristo há de nós. Após 18 séculos, e apesar de sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristão, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e o que ama. O amor o enche de gozo inefável. Assim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sempre. Cultivai-vos sobre o sopro percursor da tempestade para não serdes derrubados. Quero dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. E finalizando, Erasto diz aqui: Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do espiritismo. Ele se manifesta por quase toda parte. E a razão disso encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Pertence a essa vigorosa falange de pais da Igreja e que a cristandade deve às suas ideias mais sólidas, às suas mais sólidas bases. Desculpa. Como muitos, ele foi arrancado do paganismo, ou melhor diremos, a mais profunda impiedade pelo clarão da vaidade. Quando, em meio de seus desregramentos, ele sentiu na própria alma a estranha vibração que o chamava para si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade não estava nos prazeres enervantes
e compreender que a felicidade não está nos prazeres enervantes e fúlgidos quando enfim na sua estrada de Damasco. Olha aqui. O que a gente acabou de falar, Rosa. Santo Agostinho foi uma das falanges dos pais da igreja, e que a cristandade deve as suas mais sólidas bases. Como muitos, ele foi arrancado ao paganismo, ou melhor diremos, a mais profunda impiedade pelo clarão da verdade. Quando, em meio aos seus desregramentos, ele sentiu na própria alma a estranha vibração que o chamava para si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade não estava nos prazeres enervantes e fúlgidos, quando, enfim, na sua estrada para Damasceno, ele também ouviu a santa voz que lhe chamava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoa-me, eu creio, sou cristão. Esse chamado que Santo Agostinho ouviu, a gente não ouve. Quer dizer, a maioria de nós não ouve. Eu ouvi. E eu garanto que estou vivendo muito bem fora desse dogma, fora dessas crenças, fora dessas, enfim, desses mandamentos. E desde então se tornou um dos mais firmes pilares do Evangelho. Podemos ler nas notáveis confissões desse eminente espírito as palavras características e proféticas, e ao mesmo tempo ele pronunciou ao ter perdido Santa Mônica. Estou certo que minha mãe virá visitar-me e dar-me seus conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que lição nestas palavras e que brilhante previsão da futura doutrina. É por isso que hoje, vendo chegada a hora da divulgação da verdade, que ele já havia pressentido, faz-se o seu ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para atender a todos que o chamam. Muito bem. Então, cada espírito aqui falou um pouquinho. Um falou de Moisés, o outro falou de Jesus, o outro falou do Espiritismo, e Santo Agostinho finaliza falando do despertar, do chamado. Né? Então, o que esse primeiro capítulo traz para a gente é a formatação, basicamente, da relação espiritual e humana. Antigo Testamento com Moisés, Novo Testamento com Jesus, a união com uma pluralidade de autores e o chamado Santo Agostinho. Algum comentário? Dúvidas? Perguntas? Nós já finalizamos a leitura, né, do capítulo hoje? Sim. Já finalizou, Fê? Já. Queria, então, trazer, né, já que ninguém tem mais nenhum comentário ou dúvida, e quem tiver pode levantar a mãozinha aí, tá? Mas queria trazer já a carta que eu tirei hoje, que como sempre, né, tem tudo a ver com a leitura do dia. A primeira carta que eu tirei é a carta do foco. E aí eu fiquei pensando aqui, né, raciocinando tudo que eu ia escutando, eu ia tentando remeter com a palavra foco, e aí falei assim, eu vou tirar mais uma para ver se me dá mais clareza. E aí depois eu tirei a carta da sabedoria. Então eu vou falar aqui para vocês, né, o que me veio como ideia disso tudo, e depois quem quiser pode fazer os comentários também. Bom, primeira coisa que me veio como foco é que nós, humanos, precisamos de ter certezas o tempo todo, né? A gente busca por certezas o tempo todo, porque isso nos traz segurança. Só que isso também nos gera uma necessidade, às vezes, de escutar várias pessoas, né? E isso nos faz perder o foco, principalmente se a gente estiver desconectado da gente mesmo.
Então, quando a gente não tem a nossa própria capacidade de pensar, de discernir, a gente acaba dando mais atenção e colocando esse foco fora, né? Não dentro da gente, mas fora, tentando preencher muitas vezes para a gente poder ter essa certeza que nos dá segurança para poder seguir. Por isso que às vezes o nosso ouvido está muito mais voltado para a verdade dos outros e a gente aceita aquilo porque às vezes é mais cômodo, do que a gente criar a nossa própria disciplina, né, de estudo, para a gente criar ali, construir e se conectar cada vez mais com a nossa verdade. Então, foi o que eu vi, né, em relação a esse foco, complementando com a sabedoria. O foco, por outro lado, né, pensando agora por outra questão, quando nós poluímos a nossa mente com excesso de ideias e pensamentos, dispersamos a nossa atenção para o que realmente precisa de foco. Deixe a hesitação e a ansiedade de lado e resolva uma coisa de cada vez. Ou seja, quando a gente está desconectado do nosso interno, a gente passa a abrir o orelhão para o externo e tem muita informação. Então, isso também polui a nossa mente. E quando a gente fica com demasiadas ideias, pensamentos acelerados, isso faz com que a gente também perca o foco de voltar para a gente mesmo, que é o foco principal, né? De conhecermos a nós mesmos. Então, isso também tira a gente do caminho da sabedoria, porque é muito mais cômodo. Não é fácil, gente. Não é fácil manter o foco, né? É desafiador. E acaba que fica muito mais cômodo para a gente pegar certezas alheias, porque não exige da gente o pensar, não exige da gente o estudar. E para isso precisa de disciplina, que é coisa que a maior parte das pessoas não tem. Então, né, quando sai essa carta da sabedoria, olha o que ela fala. Ela fala sobre discernimento, sobre conhecimento, sobre compreensão, sobre prudência, reflexão, estudo, experiência, maturidade, profundidade, verdade, sintonia e intuição. A ignorância é a causa de todo sofrimento. Se curar sua mente da ignorância, você terá curado seu corpo, sua mente e sua alma. Se conhecer as leis da verdade, você pode eliminar do seu corpo as doenças e tornar-se o que você quer ser. Não tenha medo da ignorância temporária deste mundo, pois no fundo da sua alma está enterrado o segredo da sabedoria de Deus. Ou seja, se no fundo da nossa alma está enterrado, né, o segredo da sabedoria de Deus, nosso foco tem que estar em se olhar para dentro ou em olhar para fora. Mas geralmente a gente ainda tende, né? Mesmo pessoas que buscam o autoconhecimento ainda tendem a olhar para fora. Então foi a análise que eu fiz aí, né, em relação às palavras foco e sabedoria com a espiritualidade. Também, né, para já embutir aí a Dê, se ela quiser trazer alguma palavra, para a gente poder ter esse foco e olhar para dentro, não adianta também a gente identificar essa verdade e também não saber comunicá-la, porque senão fica guardado esse tesouro aqui dentro e a gente também não consegue influenciar pessoas, né? Que era inclusive o que líderes religiosos fazem, influenciam pessoas. E se a gente, né, tá aqui estudando para criar sabedoria, para ajudar outras pessoas a despertarem, né, com uma nova consciência, então a gente também tem que ter esse poder de comunicação para poder influenciar positivamente as pessoas. Né, Dê, quer fazer algum comentário? Isso. Por isso que é tão importante a gente estar sempre estudando, buscando, reunindo, igual a gente está fazendo aqui agora em grupo, para falar sobre isso, para trazer os pontos de vista de cada um, porque todos nós crescemos. Muitas vezes a gente lê aqui um trecho do Evangelho e o meu entendimento é um, o entendimento da outra pessoa é outra, porque esse entendimento tem relação com as experiências que cada um passou. Então, quando a gente traz para esse contexto aqui essa conversa,
a gente começa a olhar também para outras possibilidades e a expandir, né, esse olhar com mais consciência. E aí, quando a gente traz essa consciência, que a gente começa a compreender algumas coisas e a gente escuta, porque o que a gente sente também tem uma informação. E aí a gente pensa assim, peraí, isso aqui faz sentido com aquilo que eu sinto. E aí você começa a pensar, né, raciocinar, que é a fé raciocinada, por si mesmo, por estar estudando. E as religiões, né, porque que ele fala lá no trecho, né, religião e ciência não se entenderam, não se entendem, né, porque a religião, muitas vezes não, ela tem as regras, né, como que tem que seguir, tem que ser assim, assim, assado. Tem pessoas que precisam da religião para poder ter algo para fazer, para seguir. Então, precisa que o líder religioso lá fale para ela: olha, você tem que fazer assim para você ter isso. E tá tudo certo. E tem pessoas que vão aqui, vão estudar, vão entender: peraí, qual que é o meu caminho? O que está na minha consciência? E aí é onde você consegue dar um salto maior, porque você não fica preso, você amplia. Porque você amplia o seu olhar para novas possibilidades, você não fica fechado. Então, é muito importante a gente ter esse estudo, compreender, inclusive, as religiões, porque elas têm um papel muito importante na sociedade. E tem as pessoas que necessitam da religião para isso. Aí tem até uma piada que o pessoal fala que a religião muitas vezes divide, né, as pessoas. Justamente por isso. Mas a gente, com a compreensão que a gente vai trazendo, independente da religião de cada um, a gente consegue compreender o outro. Se a gente for pensar, Jesus não tinha uma religião. Então, se a gente começar a trazer esse olhar dessa fé raciocinada, o que faz sentido, o que motiva a gente a continuar a caminhada, a compreender, que são as explicações que a gente estuda aqui nessa parte espiritual, né, das outras vidas, quanto que a gente consegue compreender o nosso caminho e buscar evolução, porque a gente está aqui para evoluir. Todos nós estamos aqui para evoluir. E isso aqui que a gente está fazendo é mais um passo para a nossa evolução, porque a gente está falando sobre esse assunto de forma muito tranquila e sem julgamentos, que é o mais importante. Cada um tem a sua compreensão daquilo ali com base na sua experiência. E cada um entende aonde ele quer estar. Ah, eu quero estar na igreja, aqui, que eu me sinto melhor. Tá tudo bem. Ali ele também vai estar fazendo bem, também vai estar fazendo o seu papel. Porque quando a gente traz essa compreensão que fazer esse bem, ele é independente do lugar que a gente atua, religião deixa de ser um obstáculo de uma separação, porque você pode estar lá, mesmo não acreditando no que aquela religião traz, mas você está ali fazendo bem. Você já deu um passo a mais. E isso a gente entende como? Estudando. Estudando e conectando com a gente mesmo. Porque as respostas estão em nós. Fala, Cleiton. Fala, Cleiton. Depois de meia hora, o pessoal, vocês estão falando aí de religião, de a pessoa não saber, não ter discernimento de certas religiões, que o pessoal vai lá, eles são induzidos. Já foi comprovado que isso nada mais é que hipnose. Simples assim. Um exemplo, tem igrejas aí que eu não vou nem citar nomes, porque não vem ao caso. Eles começam a falar, falar, falar.
Enquanto eles estão falando, eles estão usando técnicas de hipnose. Aí quando chega aquela. Tem até vários memes na internet, né? Que o pastor toca na testa da pessoa, a pessoa cai endemoniada, com os olhos virados. Se nada mais é que o toque de Charcot, que era um neurologista francês que desenvolveu essa técnica. Então, ele tem uns pontos que ele aperta que a pessoa já entra em relaxamento profundo e cai. Então, assim, não tem como esse pessoal fugir, ter um discernimento, pensar por si próprio, se eles estão hipnotizados. Então, assim, não é só lá, né? Então, é complexo esse debate aí, porque a pessoa não está no seu estado normal, né? Só para complementar mesmo. Isso, por isso precisa vir o chamado, né? Ouvir o chamado, para sair de lá. Mas com esse peso desse hipnotismo, dessa pressão, é difícil ouvir esse chamado. Mais alguém? Elizabeth, Rosa. Então podemos Eu encerrar? posso dizer uma coisa, Pode, é claro. assim, hipnotismo, eu não posso dizer que seja, pelo menos o que eu vivenciei em Portugal. Aqui não, porque eu aqui não consigo. Mas eu em Portugal cheguei a ir a várias religiões porque a católica não me satisfazia. Eu chegava lá e eu sabia dizer a missa, e eu sabia dizer aqueles dizeres todos, mas não me preenchia, porque eu vinha-me embora ainda com qualquer coisa que me faltava. E então eu fui a Jeová para ver se encontrava alguma coisa que me preenchesse. Fui para a evangélica e lá comecei a aprender com eles, aprendi a ler a Bíblia, porque eu não sabia ler a Bíblia. Na católica eu não sabia ler a Bíblia. Eu sabia ler os panfletos que eles nos dão para dizer a missa. Mas a Bíblia, e eu fiz a catequese e não sabia dizer, não sabia ler, não sabia interpretar a Bíblia como deveria de fazer. E foi na evangélica que eu consegui saber mais ou menos. Só que havia tantos porquês, porque eu não podia usar calças, porque eu não podia cortar o cabelo, porque eu não podia ter os braços ao léu, porque eu não podia usar decotes, porque eu não podia usar calções, e eu disse assim, olha, eu não posso usar nada, então vou-me embora, porque eu não posso mudar também o meu guarda-roupa, porque eu não sou pobrinha. Hipnotismo, e depois também havia outra religião que eu também fui, eu vim sempre dessas religiões com falta de qualquer coisa. Faltava-me sempre qualquer coisa. E acabei por ficar na católica, porque disse assim: olha, mal por mal, ao menos estou naquilo que eu conheço, e se me apetecer, vou lá, se não me apetecer, não vou. Posso andar da maneira como eu gosto ou como não gosto, e ninguém me diz nada. Hipnotismo, como eu ia dizer, talvez não seja, mas que confundem muito a gente, confundem. Existem várias formas de hipnotismo, Rosa. Sim, Hipnotismo também. não é só aquele que olha no olho e a E cai para o pessoa lado. come uma cebola sem fazer careta. O hipnotismo da autossugestão, do autossugestionamento também é muito poderoso. O isso é pecado, Deus vai te castigar, cria um bloqueio no teu raciocínio gigantesco. Eu, quando ia para as outras religiões, honestamente, ia às escondidas. Porque eu Uma não queria, pode. porque eu queria saber qual era, o que é que diziam ali diferente daquilo que diziam da católica. Uma vez que eu não me sentia preenchida, eu queria saber, mas ia às escondidas. O que você vai buscar na igreja? Olha, eu ia buscar qualquer coisa, faltava-me qualquer coisa, faltava-me, A gente vai, faltava-me. a gente vai buscar E eu Deus? nunca consegui encontrar. A gente vai buscar Deus? Jesus? Não, que eles não estão lá, de certeza.
Não, mas a gente vai buscar. Eu acho que a gente tenta ir buscar, não é? Trazer Todas qualquer as, coisa com nós. todas as religiões falam em Jesus e Deus. Falo. Algumas não falam em Jesus, mas a maior parte fala toda em Deus. E por que não pode ir numa ou noutra? Por que uma tem que ser melhor que a outra se todos acabam no mesmo Deus? Porque, É incongruente. Rosa, tu és católica e vais para o Jeová? Oh, Rosa, tu és católica e atendes as pessoas Jeovás? Atendo, porque eu quero ouvir. Não é mesmo Deus? É. Por que não pode ir por caminho diferente? Então a gente chega à conclusão que se eu pertencer a uma religião específica que denigre as demais religiões que levam ao mesmo Deus, eu nunca vou estar no caminho certo. Porque se todos os caminhos levam a Deus, não importa qual eu pegue. Mas eu não posso pegar esse para essa, porque esse é pior que o dessa. Eu não posso pegar aquele para aquela, porque aquele é pior que aquela. Então eu resolvi, Rosa, que o caminho, quem faz sou eu. Respeitando todos os outros caminhos que levam a Deus. Mas no meu, eu vou sozinho. Não tenho. Eu posso andar de short, eu posso andar de camiseta, eu posso dormir até a hora que eu quero. Eu não preciso rezar toda hora. Eu não preciso acender vela. Porque esses são os meus dogmas. Essas são as minhas determinações. Para quantos súditos? Um. Eu. E aqui foi onde eu encontrei Deus. Eu não sei se vocês leram que eu coloquei lá no um pensamento que eu coloquei no grupo. E esse Deus que eu encontrei aqui, eu perguntei para ele, cara, se você é Deus, quem era aquele cara que me apresentaram lá atrás, que era vingativo, que dava castigo, tudo era pecado e mandava para o inferno? E ele me respondeu, não sei, também não conheço esse cara. Então, esse cara não era ele. Ele também não conhece esse cara. Então, eu fiquei amigo desse Deus. Que ele não me cobra nada. Ele me criou. Ele sabe a minha limitação, minha incapacidade. Ele não pode me cobrar mais que isso. Entendeu? É isso. Tem que ir na igreja todo domingo. Qual é a relação de ter que ir na igreja todo domingo com uma ligação, uma evolução espiritual? Que não pode ser sábado, não pode ser terça-feira, não pode ser segunda. Ah, porque Deus só está lá domingo. Ah, tá bom. Para cima de Moá, não. Entendeu? Então, eu uso a ciência para provar, para pôr em prova aquilo que me falam sobre Deus. É assim que eu uso a ciência. Dá para provar? Dá. Como? Pela espiritualidade, pela mediunidade e pela sensibilidade. Então, é a ciência que está agindo no meu corpo bicho, permitindo a sensibilidade, a mediunidade e a visão, a possibilidade. O sonho? Por que eu digo que não existe o sonho? Porque a ciência me prova que o cérebro humano não raciocina. O cérebro humano é um órgão que age por estímulo elétrico. Se não tiver estímulo elétrico, ele não funciona. Então, como é que eu posso admitir, atribuir ao meu cérebro humano a criação de um sonho? Ele não cria. Ele reage a estímulo. Então, se eu acordo com um sonho nítido na minha mente humana, é óbvio que isso não foi criação do meu cérebro humano, porque ele não tem essa capacidade segundo a ciência. Então, é óbvio que isso é uma vivência espiritual que está gravada na memória do meu cérebro humano por estímulos elétricos. Conseguiu entender?
É isso. Diga, Creito. Eu de novo. Polêmica. Não, é só só para complementar aí, quando você falou aí que a gente tem que pensar com a própria cabeça, eu lembrei de um profissional aí que eu estou fazendo que está fazendo acompanhamento comigo. Palavras dele. Deus só te deu duas coisas até hoje, né? A vida e o agora. Deus quer que você se lasque, quer que você se exploda se você não for agir por conta própria. Aí ele ainda até deu o exemplo. É igual oração. São duas palavras, orar e ação. Você vai orar lá, sentar, ficar rezando, 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 achando que vai cair no seu colo, não vai acontecer nada se você não tiver a ação. Então, assim, se eu tivesse uma cabeça assim mais fraca, eu ia na dele. Eu ia virar ateu, do jeito que ele fala. Mas ele tem razão. Sim, a forma que ele fala, mas assim, ele questiona muito a religião. Ele fala, não existe espírito, se existe um Deus, a única coisa que ele te deu foi a vida e o agora, mais nada. Então, mas aí você Eu tem o livre-arbítrio para comentei, acreditar nele ou não. pois é, então assim, se eu fosse com a Maria vai com as outras, Ah, eu ia sim. na dele, né, entendeu? Aí eu tô lembrando que você falou que a gente tem que pensar com a própria cabeça e não ser levado. O protagonista da nossa evolução somos nós. Deus ajuda. A espiritualidade ajuda. Deus está longe. A espiritualidade ajuda. Mas o protagonista somos nós. Se a gente sentar no sofá e esperar as coisas caírem do céu, a espiritualidade senta com a gente e fica vendo televisão. É o que você quer para a tua vida? É. Tá bom. Você decide. Você é o protagonista. Você quer batalhar? Você vai atrás? Opa, bora lá. Vamos. Ajuda-te, que eu te ajudarei. Essa é o caminho. Mais alguém? Podemos encerrar? Ou alguém mais quer falar? Então vamos Vamos encerrar, encerrar gente? por causa do horário, né? Vamos lá. Irmão Jesus, mais uma vez estivemos reunidos em teu nome. Agradecemos aos amigos do plano espiritual que comparecem todas as terças-feiras aqui nos nossos estudos. Aos nossos mentores nós agradecemos, pedimos que continuem nos intuindo, nos orientando, nos dirigindo, nos ensinando, nos protegendo. Aos espíritos de luz, nossa gratidão, pedindo que fluidifiquem a água para que ao bebermos nos livremos dos nossos males físicos e espirituais e que essa bênção divina seja estendida a todos os nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos inimigos, a todos os seres do planeta, do orbe terrestre, encarnados e desencarnados, animais ou humanos, que tanto necessitam dessa transfusão divina de energia. Pai, nós te agradecemos pelo que nós temos, pelo que tivemos, pelo que ainda teremos. É em tuas mãos que nós entregamos os nossos corpos, nossa saúde, nosso futuro e os nossos espíritos. Ilumina o nosso caminho, Senhor, e nos conduz por ele. Faz de nós o instrumento da tua palavra, que seja feita a sua vontade. Assim seja, graças a Deus. Podem beber a água. Então, gente, até terça-feira que vem. Fiquem todos com Deus, refletindo as palavras do Evangelho, na mais alta vibração. Se ninguém se habilitar a ler o segundo capítulo do Evangelho no grupo, eu vou escolher no dia. Então, melhor alguém se habilitar para o bem de todos e felicidade geral da nação. Tá bom? Fiquem todos com Deus na mais alta vibração. Beijo! Beijo, beijo.